Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é ao mesmo tempo reverenciado e quase enterrado pela história, o livro de Enoque. Exato. Ele é um livro fascinante, né? É citado em fontes antigas, os primeiros cristãos e judeus liam. E até no Novo Testamento, certo? Tem uma citação direta. Exatamente. Na Epístola de Judas, a citação é palavra por palavra. Isso prova que os apóstolos não só conheciam o livro, como o levavam a sério. E mesmo assim, por volta do século IV, ele foi, removido, deliberadamente excluído do cânone bíblico. Foi. E a nossa análise hoje parte de uma teoria bem provocadora, que a gente encontrou na fonte principal. Que diz que o livro não foi tirado por ser falso, mas por ser verdadeiro até demais. Perigoso demais. Perigoso, porque ele descreve o mundo antes do dilúvio de uma forma muito crua. Lembre-se, Enoque era bisavô de Noé. O livro é uma janela para uma era perdida. E o que ele descreve sobre a origem do mal não se encaixa naquela teologia mais simples que veio depois. De jeito nenhum. Ele fala de anjos que, segundo a fonte, eram seres bem físicos, descritos como homens louros que desceram do céu, desejaram mulheres humanas e, mudaram nosso destino para sempre. E essa descida é o ponto de partida de tudo, né? Vamos direto para isso, para o capítulo 6. A narrativa é chocante. Não é uma parábola. Não, é um relato. 200 seres, que o livro chama de sentinelas ou vigilantes, eles observavam a humanidade lá de cima, cobiçaram as filhas dos homens e tomaram uma decisão. Uma decisão em grupo. Eles se reúnem no Monte Hermon, que, aliás, segundo a fonte, significa maldições em hebraico, o que já é bem sugestivo. Sim, e lá eles fazem um juramento, um pacto para levar o plano adiante. E o texto é muito direto, né? Muito. Ele diz, e tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a entrar nelas e foram promíscuos com elas. E o ponto que a nossa fonte mais ressalta é: não vamos espiritualizar isso. O texto descreve um ato físico. Biológico? E a prova definitiva é que nasceram filhos dessa união. Peraí, é aqui que a coisa complica para mim. Porque a teologia tradicional diz que anjos são seres espirituais, sem corpo, sem capacidade de procriar. Exato. Como a fonte lida com essa contradição? Se eles tiveram filhos, isso implica compatibilidade biológica. Genética. Exatamente essa é a tese. A fonte nos convida a ler o que está escrito e não o que a doutrina posterior nos disse para acreditar. A capacidade de procriar sugere que esses seres, independente da origem celestial deles, Tinham corpos. e um DNA compatível com o nosso. Tinham. A nota do tradutor na nossa fonte é bem direta sobre isso. Procriação é específica de cada espécie, ponto. Então, para todos os efeitos biológicos, esses anjos eram homens. Então a palavra anjo seria só a melhor descrição que uma cultura antiga tinha para um ser que vem do céu. Provavelmente, eles descreviam de onde vieram, do céu, e não o que eles eram, biologicamente falando. Isso muda tudo. Não foi uma possessão, não foi uma tentação espiritual. Foi um evento de cruzamento de espécies. Um contato físico. Uhum. E imagino que eles não vieram de mãos vazias, né? O que seres com essa capacidade trariam para uma civilização na infância? E aí a gente entra no coração do que a fonte chama de o pacote tecnológico proibido. O capítulo 8 é basicamente um inventário dessa transferência de tecnologia. Eles não só se misturaram com a gente, eles nos atualizaram. E a lista é fascinantemente específica. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a fazer espadas, facas e escudos. Metalurgia, certo. Tecnologia de guerra. Faz sentido. Um atalho para o poder e para o controle. Sim, mas a lista continua com umas coisas que parecem estranhas à primeira vista. Azazel também ensinou sobre cosméticos, sabe? A arte de pintar os olhos, o uso de pedras preciosas. Maquiagem. Por que isso seria um conhecimento proibido, corruptor, junto com armas? Parece
tão trivial? A fonte sugere que não é nada trivial. A interpretação é que não se trata da maquiagem em si, mas da introdução de conceitos como a vaidade artificial, a hierarquia social baseada na aparência. A insatisfação com o estado natural das coisas. Exatamente. Enquanto um ensinava a violência externa, o outro ensinava a corrupção interna. Aí outros anjos ensinaram o que o texto chama de corte de raízes e encantamentos. Corte de raízes, isso me soa como botânica, talvez farmácia. Pois é. A fonte reinterpreta isso sobre uma ótica moderna. O corte de raízes poderia ser uma forma primitiva de química avançada, engenharia farmacêutica. E os encantamentos? Poderiam ser a aplicação de princípios da física ou psicologia, que pareceriam mágica para a época. Eles também ensinaram astrologia, a observação dos astros, que a gente pode entender como ciência astronômica. Então a tese é que a nossa evolução não foi um processo lento e natural. A gente pegou um atalho, um upgrade que acelerou nosso desenvolvimento, mas o preço foi altíssimo. E o livro é claro sobre o resultado. E havia muita impiedade, e eles erraram, e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Uma corrupção que não ficou só nas ideias, né? Se houve esse contato biológico, quais foram as consequências genéticas? O que nasceu dessa união? Aí que surgem os Nefilim. O resultado dessa união foi uma nova subespécie, talvez, e a descrição é aterrorizante. O capítulo 7 diz que as mulheres conceberam e deram à luz grandes gigantes. Mas não gigantes de contos de fadas, imagino. De jeito nenhum. A fonte nos alerta para isso. A palavra pode se referir a seres de imenso poder, ou mais literalmente, anomalias genéticas, híbridos com DNA modificado, violentos, insaciáveis. Fora de equilíbrio com o ecossistema? Totalmente. O impacto deles foi um colapso. O texto diz: estes devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não foram mais capazes de sustentá-los. E quando os recursos acabaram? Os gigantes se voltaram contra eles para devorar os homens. E a coisa fica mais sombria. O livro diz que eles pecaram contra toda a natureza. Pássaros, animais. E no fim, devoravam a carne uns dos outros e bebiam seu sangue. Nossa! É a imagem de uma biosfera inteira sendo consumida por uma criação que deu errado. É isso. A ideia de que o pecado original, vamos dizer assim, não foi uma fruta, mas uma contaminação genética que desestabilizou o planeta inteiro. O que muda a escala do problema, né? De um erro individual para uma crise ecológica, civilizacional. E é nesse contexto que surge a história do dilúvio. Exatamente. E a partir dessa perspectiva, o dilúvio ganha um novo significado. Não é só um castigo moral. A fonte sugere que foi algo mais clínico. Quase isso. Foi uma esterilização planetária, um protocolo de quarentena. O capítulo 10 detalha a ordem para destruir a Terra por causa da corrupção que Azazel ensinou. Era uma medida drástica para limpar uma contaminação biológica e tecnológica que saiu de controle. E a salvação de Noé e sua família. Pode não ter sido apenas por serem injustos, mas por sua linhagem ser considerada geneticamente pura, não contaminada. Um reset genético em escala global. É uma ideia impressionante. Mas a história de Enoque é única porque ele não foi só uma testemunha disso tudo. Não, ele foi um intermediário, um mensageiro. E para isso, ele foi levado numa jornada aos céus. E a descrição dessa viagem é talvez a parte mais fascinante do livro todo. Sem dúvida. O capítulo 14 é o relato dele em primeira pessoa. E a linguagem que ele usa para descrever a subida é muito física, sabe? Sim, ele diz: na visão, nuvens me chamavam, e uma névoa me chamava. Ventos me deram asas e me apressaram e elevaram-me no alto do céu. Não soa como um sonho, né? Não, soa como um transporte. E o lugar para onde ele é levado, ele descreve se aproximando de uma parede construída com pedras de cristal, e essa parede era cercada por línguas de fogo. Ao entrar, ele vê uma grande casa, construída com pedras de gelo, o chão era neve, mas o teto era como o caminho das estrelas e clarões de relâmpagos.
São as palavras de um homem da Idade do Bronze tentando descrever algo que ele não tinha vocabulário para explicar. E é aí que estão as pistas, segundo a fonte. Exatamente. Vamos traduzir isso para uma ótica moderna. Uma parede de pedras de gelo ou cristal pode ser vidro, acrílico, um material translúcido. E as línguas de fogo ao redor? Propulsores, sistemas de exaustão de energia, ou só uma iluminação externa muito forte. Mas, veja bem, isso ainda poderia ser uma metáfora, né? Uma visão mística do paraíso. Por que a fonte insiste tanto na interpretação tecnológica? Pela combinação dos detalhes. Uma parede de cristal sozinha é uma metáfora, mas uma parede de cristal cercada de fogo e dentro dela uma estrutura com o chão que parece neve e o teto que mostra as estrelas se movendo. O conjunto de descrições começa a eliminar as explicações puramente místicas. E a descrição do teto é a mais reveladora. É quase como alguém descreveria uma cúpula de observação ou uma tela de navegação numa nave, mostrando o cosmos em tempo real. Os detalhes apontam para algo artificial, construído, tecnológico. Ele estava descrevendo hardware, não o céu. Exato. Então, se a gente junta todas as peças, a narrativa é coesa e bem chocante. Seres avançados chegam à Terra, interferem biologicamente com a gente, criando híbridos, transferem tecnologia que acelera nosso desenvolvimento, mas também nossa corrupção. O planeta entra em colapso. Precisa de uma esterilização em massa, o dilúvio. E um homem, Enoque, é levado fisicamente a bordo de uma estrutura que se parece muito com uma nave para receber uma mensagem. Exato. A interpretação é que o livro de Enoque talvez seja o relatório de campo mais antigo da humanidade sobre um contato com uma civilização não humana, um relatório suprimido porque era disruptivo demais. Sugere que não estamos sozinhos, que fomos visitados, alterados, e que os deuses e demônios do nosso passado podem ter sido visitantes de carne e osso. Uhum. O que nos leva à reflexão final baseada nas próprias profecias do livro. Porque Enoque não só registrou o passado, ele advertiu sobre o futuro. Ele disse que os últimos dias seriam como os dias antes do dilúvio. E essa é a questão provocadora que a fonte nos deixa. O livro profetiza que eventos parecidos vão acontecer de novo. Se esses vigilantes ou seres como eles retornassem hoje com a tecnologia avançada deles... E a aparência deles, que o texto descreve como homens louros ou brancos como a neve. Como a gente reagiria? Nós os identificaríamos como as figuras perigosas e complexas desse texto antigo? Ou, na nossa era de fascínio pelo espaço, a gente os receberia de braços abertos? Como salvadores das estrelas vindo nos dar o próximo upgrade. A questão que Enoque parece deixar é: será que a gente aprendeu com a nossa história? Ou estamos condenados a repeti-la?